Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 6 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te peço para que de imediato você se inscreva aqui no canal, no YouTube, Dalto Vieira Investe. Caso ainda não tenha feito isso, procedimento simples aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem e na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Caso não esteja vendo essa imagem, basta você também na parte inferior aí do vídeo clicar no botão de se inscrever. E para receber todas as recomendações de compra e venda que eu envio no seu celular, no seu desktop, bem como as carteiras de ações, hoje teve a atualização da carteira exponencial, e também as informações relevantes durante o pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você, seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. No Ibovespa, no dia de hoje, a gente está vendo aqui uma queda de 0,89, mas além do Ibov, eu vou comentar aqui os futuros, mini índice, mini dólar. E na sequência, venho para as ações falando de PTR4, de Vale 3, de BBDC4, de BPAC11, de BRFS3, de IRBR3, de CSNA3, de Gol4 e de Rail 3. Então, o Ibovespa perdeu a mínima no pregão anterior, gerando a sinalização para se ter um movimento para baixo, suporte imediato agora aqui nesse patamar, visto que está vindo para um fechamento aqui abaixo dos 117,203, está ainda dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Suporte imediato 115,645, muito próximo da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, ainda num processo de correção no gráfico diário da sua tendência de alta, que também não gerou nenhum sinal ainda de baixa no gráfico semanal, ou seja, um sinal de ter essa correção que aumentar a chance de ter um movimento de baixa após um movimento de alta. Pode ser um movimento de baixa ou um movimento lateral. Mas, por enquanto, sinalização um pouco mais negativa no pregão de hoje para o índice Bovespa. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar meu trabalho e consequentemente, por me ajudar a disseminar o conteúdo aqui do canal dentro do YouTube. Então, mini índice, nós temos aqui o mini índice perdendo a mínima do pregão anterior, que isso traz a possibilidade de se ter movimentação ainda, continuidade do movimento para baixo, de candles descendentes, gráfico de 60 minutos, nós tivemos aqui, primeiramente, o índice batendo lá nesse patamar, gerando aqui uma abertura para baixo, volta aqui para cima e gera um topo descendente. Se perder essa região aqui, gera o que? Um pivô de baixa e, consequentemente, uma tendência de baixa, mais clara de baixa, no curtíssimo prazo no mini índice. O fato é que dentro deste contexto aqui atual, dentro dessa sinalização aqui atual, fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Se amanhã abrir subindo e passar a proporcionar sinal de alta acima da região dos 630 a 755, se o mercado trouxer o mini índice aqui para cima desse patamar, abre subindo, gerando um fundo ascendente, que é um cenário de indefinição, topo descendente com fundo ascendente. Abriu subindo e passou a gerar no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos, fundo ascendente ou pivô de alta, acima dessa região de 630 pelo menos, melhor ainda acima de 755, mais para se buscar a operação na ponta compradora. Se mantiver dessa forma aqui dentro do movimento de baixo, abre caindo ali levemente, ainda fica mais para buscar a operação de venda, de topo descendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de baixo. Aqui está bem bagunçado agora, ou seja, não vejo nenhuma alternativa de entrada. Teria que gerar algo aqui um pouquinho para cima e depois gerar um pivô de baixo. Ou abre caindo, bate aqui no patamar de suporte, gera algum movimento de subida e passa a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos abaixo dessa região aqui, em torno de 117, 195. Aí ficaria mais para se buscar a operação de venda de topo descendente, até mesmo de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini índice. Na sequência, vamos falar aqui do dólar, que no pregão de hoje está dentro de uma alta de 0,18%, quase que uma instabilidade, mas dentro de um movimento de alta, ou seja, brigando aqui com a região de 4,070, que está exatamente neste momento, pode alterar um pouco, batendo ali na média móvel de 3 períodos, lembrando, a tendência de curto prazo é uma tendência de baixa, que bateu aqui na média móvel e podendo vir aqui para baixo, caso gere alguma sinalização para baixo. Ainda não tem essa sinalização para baixo. Para mim, ainda não estaria maduro o suficiente para buscar, por exemplo, eu vou abrir uma venda no dólar na expectativa de ter um movimento mais forte para baixo. Se tiver mais um pregão, pelo menos aqui, depois gerar a perda de mínima ascendente,
aí seria um cenário um sinal um pouco maior de poder ter um movimento para baixo. Fato este que no gráfico de 60 minutos, se no próximo pregão abre subindo e passa a gerar sinalizações de alta, de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 a 5 minutos acima dos 4,070, fica muito mais para se buscar a operação na ponta compradora. Caso abra caindo, vindo aqui para baixo, o ideal seria vir para baixo dessa região primeiramente aqui, de um patamar na faixa dos 4,060,5 e melhor ainda para baixo dos 4,056. Vindo para baixo dessa região, torna-se muito mais interessante através de topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou 5 minutos para trabalhar na ponta vendedora. Ou, logicamente, se houver um movimento aqui de subida vindo mais para cima, se aproximando de um novo nível de resistência ali na casa dos 4,091 e proporcionar algum sinal de topo nessa região, aí sim daria para se buscar mais operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, por enquanto, dentro de um viés um pouco mais positivo, mas fica mais interessante mesmo para compra acima dos 4,070. Ações PTR4 no dia de hoje, alta aí de praticamente 1%, brigando aí para ver se vai fechar acima dos 30,70, briga feia em cima desses R$ 30,70, aqui fechou batendo na trave, ameaçou fechar acima no pregão passado, no pregão de sexta-feira e voltou para baixo, e agora vai lá embaixo, testa aqui um suporte imediato na casa ali dos 30,18 a R$30 e gera aqui uma sinalização positiva de recuperar e poder fechar acima dos 30,70. Ativo que, passando a proporcionar, principalmente num gráfico intraday de 60 minutos, ou mesmo até num gráfico de 15 minutos, fundo ascendente, pivô de alta acima desses R$ 30,70, fica mais para se buscar a operação de compra de curtíssimo prazo usando o gráfico intraday, até no gráfico de 15 minutos seria um gráfico pensando em day trade na ação. Em termos de swing trade, não está encaixando ainda a entrada. Swing trade que eu diria para ficar 3 dias a 10 dias posicionado, não está encaixando a entrada ainda dentro da minha metodologia, apesar do viés ser um pouco mais positivo na ação. Vale 3, temos aqui um movimento de queda, tendência ainda de alta de curto prazo. Para mim, o fundo principal aqui para monitorar em termos de mudança dessa tendência seria esse fundo aqui. Então, teve aqui uma quebra desse movimento, mas já voltou para cima e aqui agora um processo de correção. No decorrer desta semana, caso aconteça algum movimento que não se estenda muito para baixo, em termos de força, e proporcionando sinalização de alta, ficaria mais interessado em buscar a operação na ponta compradora em Vale 3 em termos de swing trade, mas agora não gera para mim de imediato uma entrada, queda de hoje de 0,7%. BBDC4, seguindo aí a linha do que está acontecendo no mercado deu uma estilingada para cima em diversos ativos e começou a gerar um processo de correção, está começando a gerar um processo de correção. Bradesco perdeu a mínima do candle anterior, a tendência de curto prazo ainda é uma tendência de alta, aqui ó, fez um movimento muito forte para cima, ainda se encaixa operações de compra nesse ativo, tem um cenário gráfico apoiando um pouco mais a operação de compra, para mim sim, ou seja, desde que gere ainda, eu avaliar aqui, eu faço uma avaliação da continuidade desse movimento de correção, seja aqui no tempo, ou no preço para estabelecer uma estratégia de compra, por exemplo, de fundo ascendente, seria mais interessante. Suporte imediato por volta ali dos R$ 35,96, R$ 36,00. Aqui tem até um mais próximo, que seria essa região de topo anterior na faixa dos R$ 36,48, que aqui funcionou como resistência e hoje já foi testado como suporte. Enfim, ficou patinando em cima desse patamar, gerou sinal de alta, possibilidade de trabalhar na compra no decorrer dessa semana em cima de Bradesco. Mas por enquanto, sinalização para se ter correção, tanto no preço ou no tempo. BPAC 11, recomendei uma compra na BPAC 11 no pregão de hoje, se superasse a máxima aqui do pregão de quinta-feira, ou seja, se superasse o primeiro pregão do ano, superasse os 76,99. Aí executaria essa entrada com stop aqui embaixo, mas ela não acionou a compra e veio para baixo do ponto de stop estabelecido ali, que inicialmente era em 75,45. Então, nesse momento, a operação, a recomendação foi cancelada, que até mesmo o ponto de stop foi alterado. Caso ocorra que no decorrer dos próximos pregões ainda mantenha essa lateralização e faça aqui algum rompimento para cima, posso voltar a justamente fazer essa recomendação dentro do canal DV Invest no Telegram. Então,
Então, por enquanto, essa recomendação foi cancelada. Outra recomendação que eu cancelei a entrada, cancelei no sentido de ela não foi executada e não gerou a entrada no pregão de hoje, alterou o ponto do que seria o stop da operação, foi a BRFS3, Brasil Foods, ativo que estava aqui brigando em cima de uma região de basicamente dois fundos anteriores, 2 testes no patamar de suporte, fechou 2 vezes aqui acima. Se superasse essa máxima no pregão de hoje, máxima de 35,98, abriria uma compra tentando pegar um movimento aqui para a região desses 2 topos, mas não acionou essa entrada. Então, a recomendação foi cancelada. Caso fique aqui pelo menos mais um pregão aqui de lado, seria ainda mais interessante para se buscar essa compra de superação dos R$ 35,98 em Brasil Foods. IRBR3, ativo que eu monitoro para compra, porque ela gerou aqui uma saída relevante. Saída relevante é um movimento relevante para cima dessa lateralização e agora vai proporcionando novamente um processo de correção mais no tempo, um processo mais lateral. O que seria o desejável para mim? Para minha metodologia, ter pelo menos mais um pregão aqui, ó, vindo até um pouco mais para baixo, proporcionando um candle um pouco menor e um pouco mais distante dessa região de resistência dos R$40, por volta dos R$40, para buscar uma entrada de fundo ascendente ou se ficar aqui de lado para se buscar uma compra de rompimento dessa máxima aqui, que seria da região de resistência que vai de R$ 39,97 a R$ 40,07. Então o IRBR3 me chama a atenção, trabalhando ali em cima de 2 topos anteriores. Então, se gerar sinal de alta a favor da tendência de alta nessa região de suporte, junto com a média móvel de 3 períodos, provavelmente aí recomendaria uma compra no ativo no decorrer dessa semana, mas aguardando o sinal justamente de entrada, o ideal, mais um pregão aqui fazendo esse processo de correção. Mais outro ativo que eu monitoro o desenrolar aqui dessa semana para compra de swing trade é a CSNA3. Se vier aqui para baixo desse patamar que começa em 13,96, que é um suporte, depois na faixa dos 13,81, começa a descaracterizar um pouco a entrada. Mas se ficar aqui enrolada nessa semana mais alguns pregões para depois gerar sinal de alta, também me chama a atenção de compra a CSNA3, que está brigando aqui nesse patamar de resistência. Depois de CSNA3, Gol 4, pregão de hoje muito forte para baixo, queda de 4,6%, consequentemente já não tem mais uma tendência de alta. Aqui estava uma tendência um pouco mais para indefinida, né? Tinha tendência de baixa, volta aqui anular a tendência de baixa, na hora que era para tirar um 10, gerar uma correção fraca e gerar um pivô de alta para compra, não fez isso. Consequentemente, vem aqui para baixo e perde o último fundo ascendente, o último fundo relevante aqui no gráfico. Consequentemente, fica com um viés um pouco mais negativo nesse momento a Gol 4. Se a gente olhar para o gráfico semanal, tinha uma lateralização em cima da média, bateu na resistência, agora gerando a sinalização para baixo da média. Então, um sinal um pouco mais negativo. Principalmente no gráfico de 60 minutos, se houver movimentação para cima e seguido de topo descendente, possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora em cima de Gol. Para quem trabalha contra a tendência, uma das alternativas de entrada, superação dessa máxima, com stop aqui embaixo, tentando pegar um repique de alta, pelo menos ali para a região dos R$ 35,00, onde está a média móvel exponencial de 13 períodos na Gol 4. Qual o próximo suporte? Já está um patamar em cima dele, na faixa aqui dos R$ 34,16, essa região aqui de pequeno fundo. Depois tem outro nível aqui de recuo do preço, né, que veio daqui para cá, depois vem para cá, volta para cá e vem forte para cima. Então tem esses dois níveis aqui. O próximo nível seria na faixa dos 33,63 a 33,50 e aí mais relevante ainda vai ficar nesses dois fundos mais visíveis do que esses recuos mais curtos aqui em termos de tempo no gráfico diário. Então, por enquanto, viés mais negativo para Gol 4, assim como a Raio 3, que fez no pregão de hoje, perdeu a mínima do fundo anterior. Então aqui ela tinha retomado a tendência de alta, mas na hora de gerar sinal de alta não conseguiu fazer isso e volta forte para baixo ali, perdendo a mínima do fundo anterior, estabelecendo um movimento de baixo no gráfico semanal e nesse momento descartando, pelo menos para mim, a possibilidade de buscar a operação na ponta compradora. Ficaria mais interessado até em trabalhar numa venda se o papel deslanchar um pouco mais para baixo, testar aqui a região de suporte e na sequência proporcionar topo descendente ou pivô de baixa abaixo, principalmente da região de R$ 25,05. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.